Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina nessa sexta-feira, dia em que a igreja dedica uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Então eu quero convidar você a rezar comigo essa jaculatória. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Com o coração voltado ao Santo Coração de nosso Senhor, vamos agora ouvir a sua palavra. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. E Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que estáis pensando assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saindo diante de todos, e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós estamos aqui diante de uma página do Evangelho de São Marcos muito importante. Estamos vivenciando a graça do tempo comum, em que nós contemplamos o mistério da vida pública, da vida missionária de nosso Senhor. Essa página parece ser muito simples, uma cura como tantas outras, mas não é. Não. Esse trecho do Evangelho de São Marcos fala o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Simplesmente curar as pessoas de suas doenças? Não. Jesus fazia essas curas como um sinal da sua presença, aquilo que lá no Antigo Testamento dizia que quando o Messias chegasse, ele iria realizar curas, ele iria realizar libertações. Mas não podemos esquecer que isso era um sinal, não era um fim em si. Jesus não veio aqui na terra para apenas curar doentes. Não. Jesus não é um milagreiro, não é um curandeiro, como infelizmente hoje muitas pessoas o buscam apenas para isso. Vão
e fazem suas novenas, fazem suas promessas, visitam os santuários para receberem uma cura física. Isso é importante? É, mas não é o mais importante. Se vocês perceberem, na história da vida de tantos santos e santas, muitos deles viviam situações de doença. Por exemplo, o Padre Pio passou grande parte da sua vida doente. Sentia uma febre de mais de 40 graus. Os médicos não conseguiam explicar, por exemplo. A gente sabe que muitos santos passaram por situações dolorosas de enfermidade física. E é porque não tinham fé? Não. Porque muitas vezes, a partir daquela enfermidade, eles conseguiam experimentar algo muito maior, que era a confiança absoluta em Deus. E viveram essa purificação nos seus corpos, para uma purificação muito mais importante, a purificação espiritual. O que Jesus veio fazer aqui na Terra? São João Batista aponta Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Jesus não veio nos salvar apenas de doenças físicas, mas da pior doença que existe, que é o pecado, que nos afasta de Deus, que nos arrasta para o mal e nos priva da felicidade eterna, da graça de Deus na nossa vida. Entende isso? Então, quando Jesus olhou para aquele homem que estava enfermo, e não olhou primeiramente para a sua enfermidade física, olhou para a sua alma e disse: os teus pecados estão perdoados. Eu já expliquei aqui esse evangelho várias vezes e eu disse que muitas vezes a cura física depende da cura espiritual. Isso, a própria medicina fala das doenças psicossomáticas. Você muitas vezes tem uma determinada enfermidade, você vai em vários médicos, faz vários exames, toma vários remédios e não fica bom. Por quê? Porque, na verdade, a cura que você precisa é a cura da sua alma. É uma cura espiritual. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu me lembro que o Padre Léo gostava muito de falar sobre isso, quando ele falava de cura interior, como, por exemplo, o perdão é um remédio para tantas doenças doenças físicas. Como assim, Frei? Às vezes aquela gastrite nervosa, aquela dermatite, queda de cabelo e tantas outras coisas que são resultados de tanto ódio, de tanta raiva, de tanta coisa ruim que nós acumulamos dentro de nós, que causa insônia, que deixa a gente sem apetite e tantas outras coisas. Eu já passei por isso. Então eu posso dizer para você, Jesus primeiramente cura a alma daquele homem. Os teus pecados estão perdoados. E aqui ele já revela a sua divindade. Aqueles homens diziam, os homens da religião, do sagrado, diziam: mas como? Só Deus pode perdoar pecado. Então, naquele gesto, Jesus já revela a sua divindade. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero que você compreenda hoje aqui que Jesus não é um milagreiro, que Jesus não é um curandeiro, que Jesus não veio aqui na terra para fazer um piquenique. Jesus veio aqui na terra para nos salvar, para nos libertar do poder do mal. E um jeito muito prático do mal nos dominar é o pecado. Somos pecadores, mas devemos lutar contra o pecado. Viver dentro da vontade do Senhor, dentro da graça de Deus. Outro dia eu estava assistindo uma pregação
do cardeal Frei Raniero Cantalamessa, e ele dizia que o maior fracasso da nossa vida é exatamente o pecado. Por quê? Porque ele nos priva daquilo que é essencial na nossa vida cristã, uma vida santa, que nos trará a vida eterna. Então, quando a gente peca, a gente fracassa. Fracassa por quê? Porque nós não estamos cumprindo a finalidade da nossa vida, que é exatamente buscar se configurar a Cristo, ser um outro Cristo no mundo, se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Quando você for se confessar, próxima vez que você for buscar uma confissão, olhe para isso. Olhe para isso. Jesus, eu posso dizer uma coisa para vocês com toda a liberdade da minha alma, do meu coração, que a alma em estado de graça é a maior obra de Deus, né? Eu posso dizer, uma alma em estado de graça é a alegria do coração de Deus. Por quê? Porque está perfeitamente unida a Deus. A alma está unida a Deus. E é isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer. Então, meus irmãos, minhas irmãs, creiamos, Jesus não é um mero milagreiro, um curandeiro. Jesus é nosso Salvador, é nosso Senhor. Ele veio aqui para nos salvar do poder do pecado e do poder da morte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.